Bom dia a todos. Que a paz de Jesus envolva os nossos corações, para que com o nosso espírito atento, a nossa mente aberta, possamos aproveitar bem o Evangelho de hoje. O sentimento de estar aqui é sempre o mesmo, Muita gratidão, muita alegria por estar aqui. E eu sei que cada um que está aqui, tanto o encarnado como os irmãos desencarnados, que de uma forma muito intensa eu percebo, e só tem causado assim muita alegria para o meu coração, por perceber isso, por perceber que a gente está sendo privilegiado de estar aqui, de ter esse despertamento para conseguir entender as nossas dificuldades e buscar um caminho, buscar a melhora íntima, a melhora espiritual, no trato com a nossa vida pessoal, com a nossa vida familiar, com a nossa vida profissional. E tudo isso acresce, Ainda há pouco falávamos eu sempre atravesso e acabo entrando, coitado Francisco, de quem estiver aqui, porque eu acabo passando, assim, da conta. Mas ainda vou chegar lá, porque eu ainda fico muito... Eu chego aqui, eu me sinto assim, abraçada por carinhosas vibrações, dos nossos irmãos, por vocês encarnados também. E isso me faz um bem muito grande. Só que eu ainda não consigo disciplinar essa minha emoção, sabe? Daí eu começo a falar muito rápido, atropelado, e de repente eu fico meio assim, insegura de passar o que é preciso ser passado, para o coração de cada um. E me perdoe, mas isso aí é de mim mesmo, é um trabalho meu que eu ainda vou conseguir disciplinar isso, Então, um bom evangelho para todos, que possamos realmente sair com maior alegria aqui no nosso coração para passar para os nossos irmãos que a gente encontrar, no nosso trajeto e para as pessoas do nosso lar. Assim seja. Tudo bem? Mais uma vez, bom dia, sejam bem-vindos. Que nós possamos mais uma vez, com o nosso coração sereno, nossa alma tranquila, repleta de gratidão a Deus por tudo aquilo que nós temos recebido, por esse dia maravilhoso, ensolarado, esse domingo que está se iniciando em nossas vidas, que nós possamos aproveitar esse início de dia, enchendo o nosso coração com essa vibração de amor, de alegria, de união. E que isso reflita no nosso coração, no nosso espírito, que nos estimule para essa semana, Que com certeza, como todas as outras semanas, serão dias de dificuldades, de desafios, de lições, de oportunidades de amar e tudo mais. Então, gratidão eterna a Deus, sempre. Na última oportunidade que nós tivemos de conversar com as pessoas aqui, nessa tribuna, com a intermediação da espiritualidade, algumas pessoas questionaram, tudo bem, fala-se muito no desafio, mas fala-se muito pouco nas soluções. Então hoje nós gostaríamos de falar sobre um pouco mais sobre os desafios, mas principalmente e exclusivamente sobre a solução. Porque todas as pessoas estão buscando isso, eu estou buscando isso, A cada dia é essa busca constante que não cessa, nem pode cessar. Foi muito bem elaborada pelo nosso Pai Criador colocar esse dispositivo dentro do nosso coração. A gente está sempre em busca do melhor. Se não fosse assim, nós nos acomodaríamos. Ficaríamos lá no seio da nossa casa, no nosso cantinho, não quero aprender, não quero saber, não. Mas Deus, em sua infinita bondade, como Ele fez tudo perfeito, Ele colocou esse dispositivo no nosso coração, espíritos primitivos que estão em ascensão, estão em evolução e que precisam aprender. Então eu vou colocar lá,
todos os dias eu quero saber um pouco mais. Como resolver os meus problemas? Como solucionar essas questões tão complexas da minha vida? Como saber lidar com todas aquelas coisas que dizem parte da minha vida que não está diretamente ligado ao meu espírito, mas está ligado às pessoas que eu amo? Como lidar com tudo isso? Então, mais uma vez, não tem outro caminho que não seja o Evangelho de Jesus. Jesus, em sua infinita misericórdia, ele foi questionado pelos fariseus, pelos poderosos da época, por aqueles religiosos, porque Jesus ele trouxe alguma coisa assim meio que revolucionária. Opa, peraí, a gente sempre falou alguma coisa, a gente sempre falou algo muito diferente disso, e você vem falar de um Deus único, de amor, de justiça. Peraí, como que é? Então provaram Jesus, chegaram para ele e falaram assim, tá, mas então fala aí para nós, qual que é a maior e principal lei, E Jesus, conectado com o Pai amantíssimo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos que na verdade se resumem em um único mandamento, porque para que nós achemos a solução de todos esses desafios, a solução de todos esses questionamentos, nós precisamos entender essa lei maravilhosa estabelecida. Amar a Deus sobre todas as coisas, todas as coisas. Claro que nós não conseguimos fazer isso ainda. Claro que não, Porque se nós conseguíssemos, nós já teríamos a chave da solução de todos os problemas. Mas nós estamos a caminho. Mas disse Jesus, e já deixou bem elaborado, de que maneira solucionar os nossos problemas. Então o que nós vemos no mundo hoje justamente é o contrário. As pessoas não estão interessadas em levar adiante essas leis, que Jesus esclareceu bem claramente a todos nós. Porque o que é amar a Deus sobre todas as coisas? Será que é a gente ficar todos os dias constantemente ajoelhados orando, meditando a Deus? Não, não é isso. Nós precisamos ser inteligentes e refletir de maneira madura. Amar a Deus sobre todas as coisas é ter reverência todos os dias pela vida, é agradecer a Deus por todas as oportunidades que nós temos, é procurar de alguma forma fazer emanar do nosso coração, do nosso espírito, da nossa alma, aquilo que de melhor nós já temos. Nós temos. Então, quando nós agimos dessa maneira, nós começamos a, de alguma forma, vibrar positivamente diante de toda a nossa organização, porque a nossa organização ela não é só física, não é só biológica. A nossa organização ela é constituída do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, e tudo tem uma conexão. E além disso, nós estamos conectados com essa força maior, com esse Deus maravilhoso. Então isso é amar a Deus sobre todas as coisas, E você ter esse entendimento no seu coração de tudo que se movimenta no mundo é por manutenção divina, Nós estamos sim aprendendo, estamos nos movimentando em toda essa energia, mas é Ele que direciona todas essas questões. Então isso é amar a Deus, Claro, de forma sempre compatível com o nosso entendimento, com a nossa compreensão, com o nosso estado evolutivo, mas essa é a solução de todos os problemas. E aí vamos pular para a questão seguinte, O nosso próximo, amar o teu próximo como a ti mesmo. Essa é a pior parte para nós, É a parte mais difícil, porque sempre nós queremos o melhor para nós, sempre nós imaginamos que as pessoas sejam atenciosas, sempre nós imaginamos que as pessoas tenham um comportamento equilibrado com relação a nós, mas quando parte daqui para lá, a gente não se preocupa muito, Porque quantas vezes nós agimos de maneira excessivamente agressiva, não só fisicamente, mas principalmente as nossas palavras, as nossas ações, o nosso comportamento. Então, como que nós vamos encontrar solução para todos os desafios da vida se nós estamos extremamente envolvidos nesse desequilíbrio íntimo do nosso coração? Então percebe que tudo está em torno dessa lei, tudo está em torno desse ensinamento do Cristo,
né? Então é importante começar a adotar isso para a nossa vida. E é dentro desse entendimento, dessa compreensão, que lenta e gradativamente a gente vai disciplinando a nossa caminhada. Então, quando nós estivermos diante de alguma questão muito difícil, vamos lembrar disso, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, nós estamos percebendo, por exemplo, no mundo de hoje, esse mundo contemporâneo, esse mundo tecnológico, esse mundo de grandes possibilidades, grandes oportunidades, mas ao mesmo tempo um mundo de muitas distrações. Nós estamos percebendo que as pessoas estão procurando muita fuga, né? Por quê? Porque muitas vezes, porque já dizia Jesus que as leis divinas estavam escritas na nossa consciência. Então, de alguma forma, a gente não precisa muito daquilo que está escrito. De alguma forma, todos nós conseguimos identificar no nosso íntimo, na nossa consciência, aquilo que é certo e aquilo que é errado. Então, essas leis estão estabelecidas, estão registradas na nossa consciência. E por acontecer isso, muitas vezes, pelo fato de nós não sermos corajosos o suficiente para trazer isso para a nossa vida, a gente começa a criar determinadas fugas. A gente começa a fazer determinadas coisas que faz com que a gente fuja de tudo isso, né? Eu sei da verdade, mas essa verdade aí me incomoda, não é muito bom, vai me dar muito trabalho, né? Então eu prefiro fazer isso. Então nós começamos a cair nessas armadilhas da vida, né? Nós começamos a cair nessas questões que a vida nos oferece tantas distrações, né? Então tá aí, para quem quer, né? Para quem escolhe. As redes sociais, tem tantas coisas, né, que pode prender o seu tempo, que pode ficar lá, fazer com que você fique navegando na internet, vendo coisas que absolutamente não interessam para você, que não vai trazer nenhuma contribuição, né? E aí? Então é fuga, isso é fuga. Quantos vícios de toda natureza nós enxergamos no mundo hoje? Às vezes nós falamos em vício, as pessoas pensam somente em produtos químicos, né? Drogas. Não! O mundo hoje está repleto de coisas que podem te viciar. Eu percebo, pelo fato das pessoas não terem essa coragem verdadeira no seu coração de fazer a sua transformação íntima, de buscar essa lei no seu interior e vivenciar esse ensinamento do Cristo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, o que eles fazem? Eles começam a encontrar essas fugas, né? Essas fugas maravilhosas, porque ao mesmo tempo que ele está lá se preenchendo, né, a sua mente, o seu coração com aquilo que vamos dizer assim, muito superficial, muito raso na vida e que não vai acrescentar absolutamente nada, ele está fugindo disso, ele está fugindo desse compromisso íntimo. E aí o que acontece? A espiritualidade tem nos ensinado isso. Quando a gente começa a adiar constantemente essa nossa necessidade de reforma íntima, essa necessidade de amadurecimento espiritual, nós começamos a nos mergulhar nessa questão excessivamente material e aí começa a chegar o quê? As enfermidades, as doenças. Então, a semana passada nós tivemos o prazer, né, de junto da espiritualidade falar dessa questão da depressão, né, da ansiedade que está tomando conta da humanidade e é justamente por conta disso. Não estão conseguindo de verdade levar adiante esse ensinamento do Cristo que é amar a Deus. Amar a Deus. Porque quando nós amamos a Deus, nós amamos a nós. Quando nós amamos a nós amamos ao próximo. E aí se enquadra todas essas questões que aí está realmente a solução para o equilíbrio, para a disciplina. E aí nós caímos para o outro lado, né? Eu não quero porque isso aqui vai me incomodar bastante, vai me dar muito trabalho, então eu prefiro vivenciar outras questões. Eu prefiro preencher o meu espírito, porque tem gente que preenche o seu espírito, essa sua fuga de toda forma, né? Então, quando nós falamos em vício de toda natureza, eu, por exemplo, conheço pessoas que gostam de comprar, né? Comprar. Pega um cartão de crédito e vai no shopping e compra. Gasta aquilo que não tem, né? Compra o que não precisa, para mostrar muitas vezes para as pessoas que ela não gosta. É um vício isso. É um vício, uma doença, uma enfermidade. Vai ser boa? O resultado de tudo isso vai ser bom? Não, claro que não. A pessoa vai ficar endividada, né? Vai perceber que aquilo realmente que ela comprou não tem motivo nenhum na vida dela, porque as pessoas fazem as coisas pela emoção e depois tenta justificar pela razão. E aí
vem o desequilíbrio, que a pessoa fala, meu Deus, o que eu fiz? Põe a mão na cabeça. Percebe? Então, quando nós fugimos disso e queremos cair dentro da fuga, o sofrimento é inevitável. É o que está acontecendo com a humanidade hoje. Então eu estou falando de um vício, que é a compra. Agora tem pessoas que falam assim, tá difícil, eu não consigo resolver. Está um desequilíbrio tremendo dentro da minha casa. Eu não me relaciono bem com a minha esposa não se relaciona bem comigo, meus filhos são rebeldes, eu não consigo entender, estão fazendo tudo o que querem, eu não aceito. Então, quer saber de uma coisa? Eu vou afogar as minhas mágoas na bebida. Vou lá no final de semana com os meus amigos e vou tomar todas. Segunda-feira eu resolvo. Não é por aí. Não que nós não temos o direito de nos reunir com os nossos amigos, tomar um aperitivo. Não estamos falando disso. Isso aí é muito saudável, desde que seja feito com equilíbrio, com disciplina. Mas quando você começa a fazer isso de uma forma insistente, é porque de alguma forma você está, Você está jogando todas as suas emoções, todas as suas necessidades naquilo, e aquilo não vai ser bom para você. Então o mundo hoje, se você olhar, se você refletir, meu Deus, o que está acontecendo? As pessoas elas têm uma facilidade muito grande de fazer essas coisas prazerosas. Não é verdade? Nós estamos aqui num encontro de almas necessitadas, carentes, porque eu me classifico assim. Não é porque eu estou aqui em pé falando, sendo esse canal da espiritualidade, que o meu coração está, beleza. Não está. Eu também preciso de entendimento, eu também preciso dessa sustentação amiga, mas eu estou de pé, estou com minha cabeça levantada, eu estou querendo ir para frente, para o alto. Aprender. Todos nós estamos na mesma situação. Então, nós precisamos entender, o mundo nos oferece todas essas distrações, sim, mas nós precisamos ter muita disciplina para não cairmos nessa tentação. Precisamos entender esse ensinamento do Cristo, Esses 2 mandamentos maravilhosos, que é a base da sustentação de todo o coração que quer realmente evoluir e ir para frente, Que quer melhorar-se. E tudo isso que nós estamos falando, essas fugas maravilhosas que as pessoas inventam, Porque nunca vi tanta criatividade para fazer, Para fugir da responsabilidade, nunca vi. Você vê na internet pessoas, meu Deus do céu. Eu conheço uma pessoa, só um exemplo, Lógico que eu não vou citar o nome da pessoa por ética, Com certeza, mas eu conheço uma pessoa que já faz aproximadamente, eu conheço ela há muito tempo, lógico, mas aproximadamente uns 15, 20 anos ela fala assim para mim, eu ainda preciso ir lá na sua casa para ouvir um pouquinho, A palavra é tão bom. Há 15 anos que ela fala isso, e até hoje eu não vi. E esses dias, eu trabalhando ali na internet, eu percebi numa rede social, ela fazendo caras e bocas, falando coisas assim absurdas e de maneira desequilibrada, se oferecendo de alguma forma. Meu Deus do céu, não estou aqui, Nós precisamos nos desvencilhar de qualquer tipo de crítica, mas é uma tristeza para nós enxergarmos isso. É um ser humano como eu, como vocês, que tem toda a possibilidade de aprender, de melhorar a sua vida, Então, você percebe que como as pessoas estão... É muito mais fácil essa fuga, é muito mais fácil. Nós estamos aqui num evento em que estamos aqui com poucas pessoas aqui encarnadas. Se nós tivéssemos divulgado esse evento diferente, na sexta-feira, não precisa muito tempo não, na sexta-feira à tarde, se eu colocasse lá nas redes sociais, convidando as pessoas para um evento aqui que ia ter uma bebidinha, uma comidinha, alguma coisa assim, eu posso garantir com toda certeza para vocês que nós teríamos aqui pelo menos, no mínimo, umas 80 pessoas, 100 pessoas, muito fácil, muito fácil, muito fácil. Mas a mesma divulgação, se eu falasse assim, olha, eu estou convidando o pessoal para se alimentar espiritualmente, para ouvir a palavra do Senhor, para se conectar com Deus, para poder sentir um pouco em seu coração o quanto você é importante para a espiritualidade, para o nosso Pai Criador, talvez estaríamos as mesmas pessoas que estamos aqui hoje. Percebe? O mundo hoje está nos oferecendo muitas coisas. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque estamos nos distraindo excessivamente. É difícil, sim, você cair por essa linha do autoconhecimento, da reforma íntima,
na mudança em sua vida. O que a gente fala em mudança, meu Deus, todo mundo sai correndo, ninguém quer mudar, ninguém quer. Mas eu já estou acostumado com a minha vida assim, o meu jeito de ser, esse meu jeito irritado de discutir com todo mundo, de ficar falando não para isso, não para aquilo, o meu jeito de ser, eu não quero ser diferente, né? Mas experimenta mudar um pouquinho, né? Quem sabe você vai desfrutar de uma saúde, sei lá, uma saúde melhor na sua vida, né? Porque tudo isso que está acontecendo está fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais enfermas. Nós temos falado isso constantemente. Esses dias um rapaz estava comentando na internet, eu concordei muito com ele. Eu falei, meu Deus, eu achei que fosse só na minha cidade. Outro dia conversei com um outro rapaz, ele falando. Ele falou assim, meu Deus, na minha cidade aumentou acho que 80% o número de farmácias. E eu achei que fosse só na minha cidade. Eu conversei com um amigo meu que mora distante daqui, ele falou que aconteceu a mesma coisa lá. E no mundo todo está acontecendo isso. E isso é para a gente refletir. Por que as pessoas estão cada vez mais enfermas? Se a tecnologia está aumentando, se a medicina, né, meu Deus, já galgou degraus altíssimos. Por quê? Não era para as pessoas estarem mais saudáveis? Não era para as pessoas estarem muito melhores e usufruindo de menos drogas? Não é verdade? Mas não está. Por quê? Porque justamente não estão conseguindo levar adiante esses 2 mandamentos que o Cristo ensinou, né? Porque o que tem que ver saúde com isso? O que tem que ver a doença, a enfermidade, o desequilíbrio com essa questão do Cristo? Tudo a ver, tudo a ver. E ultimamente a gente começou a descobrir, não só dentro do movimento espírita, não é? Porque Kardec, os benfeitores espirituais, esses espíritos que trouxeram tantas informações para a humanidade, veio falar dessa necessidade de nós conseguirmos equilibrar o nosso pensamento, o nosso coração, porque isso influencia na nossa saúde física. Eles vieram falar isso, mas tudo bem, vamos tirar de lado a religião, vamos tirar de lado essa filosofia maravilhosa que é a doutrina espírita. Outras religiões espiritualistas também estão falando isso. E mais ainda, a própria medicina, a própria ciência descobriu que de verdade o nosso bem-estar está relacionado com o nosso equilíbrio mental. Começa a perceber? Então, à medida que você adota uma vida diferente para você, à medida que você começa a ter um comportamento mais equilibrado e disciplinado, o seu corpo responde da mesma forma. Da mesma forma. Então, todas essas enfermidades que têm feito com que a gente comece a adquirir cada vez mais medicamentos é por conta disso, o nosso desequilíbrio mental, essas fugas extraordinárias que nós fazemos. Quando nós voltamos para a nossa realidade, nós trazemos resquícios de tudo isso e vai nos trazer enfermidade, porque não é pelo fato da pessoa ter ido buscar uma fuga que ela foi lá e não aconteceu nada. Aconteceu sim, você desequilibrou o seu corpo físico, né? O seu corpo físico. Outro dia nós falamos sobre isso, é importante, a espiritualidade nos ensinou. O André Luiz, ele falou isso há muitas décadas atrás, e a ciência está constatando isso hoje. Nós coordenamos as nossas células. As nossas células são minúsculos motores que funcionam, né, iluminados e funcionando cada um na sua função. À medida que nós começamos a desequilibrar o nosso espírito, o nosso pensamento, nós vamos apagando essas células. Essas células vão ficando debilitadas, esses motorzinhos começam a ficar com o seu desempenho comprometido. E aí o que acontece? Para aquele que tem uma inteligência, não precisa ser muito profunda, pode ser rasa, o que vai acontecer? O seu corpo físico vai adoecer. Não é fácil de entender? É fácil de entender. E é o que está acontecendo com a humanidade hoje. Então, pelo fato das pessoas não serem o suficientemente corajosos para fazer uma transformação em sua vida, ter uma postura e um comportamento diferenciado, está causando muita enfermidade a si mesmo e às outras pessoas. As outras pessoas, porque nós somos nós temos a nossa individualidade, mas também nós envolvemos o coletivo. O nosso pensamento se irradia, o pensamento do outro, o seu pensamento também se irradia, e nós nos unimos. E a irradiação mental das pessoas compromete o nosso planeta. Olha como é grande isso, meu Deus. Olha como é gigante esse pensamento, esse entendimento das coisas. Então quer dizer que se cada um mudar, nós vamos viver num mundo melhor? Sim, se cada um mudar, nós vamos viver num mundo melhor. E se cada um mudar, vai ter saúde melhor.
Se cada um mudar, ele vai ter uma capacidade muito maior de saber se desvencilhar dessas fugas extraordinárias, dos vícios de qualquer natureza. Ah, mas então é difícil mesmo, é difícil mesmo. Não é fácil, mas tem que ter o primeiro passo. Tudo tem que ter o primeiro passo. Se você fala assim, se você está olhando no espelho, não está muito contente, e as pessoas falam assim, não, mas você tem que fazer uma academia, você tem que melhorar, não só pelo fator estético, mas pelo fator saudável também, que você tem, né, que tem que ter saúde, então você precisa fazer uma caminhada, você precisa fazer alguma atividade física para melhorar, né? É fácil? Não é. Não é. Para quem já fez isso sabe que é difícil, principalmente se você está há muito tempo parado. Quando você começa a fazer, nossa, começa a doer, está doendo a panturrilha, mas estou com tanta dor, já perdi o estímulo, não quero mais saber. Não é assim? Espiritualmente é a mesma coisa. A reforma íntima dá trabalho sim, é difícil, porque a gente tem que deixar de lado o que? Aquilo que a gente falou no início, aqueles hábitos que nós já tínhamos constituídos na nossa vida. Ah, mas eu gosto de fazer assim, mas faz diferente, você vai ver como muda, né? Então dá trabalho, a gente fica incomodado, Eu me lembro de uma história muito bem humorada que dizia assim, tentando explicar essa questão, né? Porque a gente não quer mudar de jeito nenhum, a gente gosta de fazer sempre igual, usar sempre as coisas que a gente usa, né? Então o camarada, ele tinha uma camiseta que ele adorava dormir com aquela camiseta, né? Ele dormia de pijama, né? Que isso é uma coisa mais antiga, né? As pessoas não fazem mais isso. Mas ele tinha uma camiseta que ele adorava dormir. E a mulher fala assim, mas troca a camiseta, pega outra camiseta. Não, eu gosto dessa camiseta. Todo dia a mulher lavava a camiseta do camarada que ele gostava daquela, coisa de cabeça, né? Mas muda, a camiseta já estava anos, surrada. Um dia a mulher de maldade, né, falou assim, não, esse camarada vai mudar de qualquer jeito. E quando ele chegou em casa, ele viu a camiseta dele enrolada no chão. Ela usou a camiseta dele como pano de chão. E ele precisou mudar de camiseta. Como que ele ia pegar aquela camiseta e usar novamente? Percebe, gente? Então, é isso. Mude. E depois ele pegou outra camiseta e falou, nossa, essa aqui é boa também, né? É até melhor que a outra. Nós também somos assim. Então muda um pouquinho, né? Ah, mas eu já sou assim, eu me identifico assim. Não tem problema. Seja diferente, né? Então, gente, são pequenas coisas que nós precisamos começar a fazer e valorizar mais a nossa vida. É isso que Jesus falou lá atrás. Quando ele fala amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, é essa organização equilibrada, disciplinada da sociedade. E começa no nosso coração, porque se começa dentro do nosso coração, de alguma maneira nós vamos influenciar as pessoas que vivem conosco. E aí nós começamos a mudar, né, organizar aquele ambiente pequeno, que é uma pequena célula da sociedade, que é o nosso lar. É isso, é assim que começam as coisas. Então, se a sociedade tivesse realmente se atendido ou compreendido essa lei maior que Jesus falou, se tivesse colocado em prática isso, eu tenho certeza que nós não estaríamos como sociedade como nós estamos hoje. Nós seríamos uma sociedade mais equilibrada. Os benfeitores, os altos benfeitores, né? Aqueles que estão na cúpula, eles têm falado para os benfeitores menores que realmente o planeta era para ter evoluído um pouco mais. Nós estamos muito atrasados. Por tudo aquilo que nós já conquistamos, era para hoje nós estarmos, moralmente falando, mais adiantados. E não estamos. Porque justamente nós nos entregamos a esse favorecimento material e nos perdemos nessa questão, né, de ficar constantemente buscando essas fugas internas, adiando a nossa transformação, a nossa reforma, o nosso aprendizado. Eu vejo hoje os jovens, eu posso falar com toda certeza de jovens, porque eu tenho 5 filhos, meu Deus. Eu já passei por isso, eu conheci eles na adolescência, na juventude, agora já estão mais maduros. Então é assim, essa geração ela está muito preocupada com 1 milhão de coisas, né? Com 1 milhão de coisas, mas aquilo que de verdade precisaria puxar para a sua vida, para que a vida deles seja melhor no futuro, eles não estão muito preocupados com isso, não estão. Então, gente, percebe, esse mundo de favoritismo, esse mundo de possibilidades, de bênçãos, ele é muito bom, ele é maravilhoso, mas para aquele que sabe de verdade usar.
para aquele que sabe usufruir de tudo isso e trazer benefícios para a sua própria vida. Então, as pessoas que têm me questionado durante esses dias sobre essa questão de ficar falando sobre os desafios, você fala bastante sobre os desafios, mas fala sobre as soluções. Estamos aqui, junto com a espiritualidade, falando sobre a solução. A solução é essa. Comece a amar um pouco mais a Deus, comece a amar um pouco mais o seu próximo, mais até do que você ama você, e tudo vai começar a se resolver. Simples assim. Agora, na prática, não é tão fácil. Não é tão fácil, mas é possível para aquele que tem amor à sua própria vida, né? Porque nós sempre somos o resultado de ontem. Esse pensamento maravilhoso, eu aprendi isso um tempo atrás, falei, meu Deus, como isso é bom, né? A gente entender isso. Quer dizer, eu sou hoje o que eu fiz ontem? Você é hoje aquilo que você fez ontem. E você vai ser amanhã aquilo que você está fazendo hoje. Opa, então peraí, eu preciso fazer melhor. Se eu não fizer melhor, eu estou lascado. Tá. Essa é a novidade, tá. Então, gente, vamos ser inteligentes. Vamos ser inteligentes, vamos colocar isso em prática. Fazer o melhor que nós pudermos hoje. Sempre em mente, né? Se nós não conseguimos atingir 100% essa lei maravilhosa que Jesus nos ofereceu, então a gente possa já começar, dar os primeiros passos nesse sentido, né? Quando nós amamos mais a Deus, nós temos mais saúde, temos mais disciplina. Quando nós amamos mais o nosso próximo, nós temos mais harmonia interior e coletiva. É isso. Então, gente, que Jesus nos abençoe, nos envolva, nos dê esse estímulo de coração, para que de verdade a gente consiga colocar isso em prática, que a nossa vida se faça realmente diferente. Que maravilha se todas as pessoas se conscientizassem disso. Em pouco tempo o nosso planeta mudaria. Em pouco tempo. Hoje nós estamos vendo uma questão muito complicada no nosso mundo, né? Essas questões de guerras, né, que estão aí à espreita da humanidade, né? Essas guerras absurdas que nós não entendemos. Se essas pessoas, né, que estão envolvidas nesses conflitos, se tivessem esse entendimento, se adotassem isso para suas vidas, isso deixaria de existir. Não teria sentido nenhum, né? Não teria sentido nenhum. As fronteiras seriam quebradas. Nós simplesmente nos uniríamos em todo o recurso que nós já temos. Tudo aquilo que o planeta tem hoje é o suficiente para todas as pessoas, toda a humanidade viverem felizes, né? Vivendo feliz, aprendendo bastante e trabalhando mutuamente um pelos outros. Esse vai ser o futuro do nosso planeta Terra. Mas agora, infelizmente, as almas que estão sobre o nosso planeta Terra estão extremamente desequilibradas, porque não conseguiram adotar esses ensinamentos maiores. Então, que Jesus nos abençoe, nos dê toda a condição de fazer diferente. Muito obrigado, sejam felizes, bom domingo. Nesse momento, com os nossos corações tranquilos, envolvidos por essas doces vibrações amorosas, queremos rogar ao nosso Pai maior por todos os nossos irmãos do nosso planeta, por todos aqueles que nesse momento passam por provações e dificuldades, por aqueles que ainda não despertaram, que a esperança se aproxime, envolvendo, para que creia sim que é possível
essa alegria, essa felicidade. E devemos buscar alçar o nosso olhar para o nosso Pai, para Jesus, nosso mestre e amigo, que tão amorosamente permite que nossos amigos, guardiões, tutelares, anjos, que nome queiram dar, que ninguém está sozinho, que isso conforte esses corações, que essa vibração amorosa chegue a todas as instituições de socorro, dos nossos irmãos aqui encarnados, dos nossos irmãos desencarnados que ainda necessitam de ouvir e de sentir dessa maneira essas vibrações. Aqueles que estão nos presídios, nos orfanatos, nos asilos, nas casas de recuperação, aqueles nossos irmãos momentaneamente em condição de rua, expostos a todo tipo de degradação, de infelicidade, de dificuldade, que realmente essa vibração chegue a cada um desses corações. E com a permissão de Deus e de Jesus, rogamos o auxílio dos nossos amigos trabalhadores, para que essa vibração alcance também o nosso lar, os nossos familiares, parentes, amigos. E que essa paz que sentimos agora, nesse momento, se perpetue em todos os corações. Que assim seja. Nós estamos então, mais uma vez, na companhia generosa e amiga dos benfeitores amigos que aqui estão, emanar do nosso coração esse sentimento de gratidão pela vida, pela oportunidade que Deus nos oferece de mais uma vez estarmos nesse recinto de oração, de prece, esse ambiente de paz que nos conforta, que nos alimenta, que nos sustenta e que nos mostra a direção a seguir. Com esse sentimento de gratidão, nós pedimos permissão mais uma vez à espiritualidade para dizer: obrigado, Senhor, pela vida, pelas alegrias que nos envolve, pela paz a que nos convida e pelo amor que nos comove, pelos amigos que nos ensina, pela dor que nos desperta, pela sublime luz divina e pela mensagem que nos alerta, pelo trabalho fraternal, pelo evangelho de luz, pelo distanciamento do mal, pelo teu Filho. Obrigado, Jesus. Assim seja.